Então, eu nunca disse em lugar nenhum que o Estado tem que comandar tudo, ou seja, nunca... E sou muito atacado entre meus colegas de esquerda por conta disso, né? Mas fica o livro aí e tal. Mas então você não se considera marxista? Você varia entre o que você... Não, sou marxista, porque o próprio Marx dizia que a transição do capitalismo para o socialismo seria uma longa transição em que haveria convivência entre ali do valor, múltiplas formas de Tudo bem, propriedade. mas aí, por exemplo, quando aconteceu, eu já comecei interrompendo para fazer uma pergunta para ele do que ele está falando, então tá? vamos à primeira. E se precisar qualquer coisa, você muda aí, você coloca a ordem na casa. Tá bom. Mas, então, se você se considera marxista, e você falou que o Marx tem essa ideia de que a transição teria que primeiro haver um capitalismo, Não. e depois ir para um socialismo. E ele fala que o socialismo é a violação despótica do direito de propriedade, isso está no manifesto do Partido Comunista, e aí a partir daquilo e da ditadura do proletariado, e daí depois faria a transição para o comunismo, que ele nunca explicou corretamente. Então, se você tem essa cabeça marxista, como que você coloca isso dentro do que acontece na China? Porque a China não é consenso nem na direita nem na esquerda exatamente o que ela é. Então, tem alguns teóricos na direita que falam que o comunismo sim existe, que é como se fosse a China, que não é a teoria que eu concordo. Eu concordo que lá existe um capitalismo de Estado, que é um capitalismo ou uma iniciativa privada fortemente regulada pelo Estado. E nesses últimos 2 anos, principalmente depois da pandemia, isso começou a piorar muito. Então, o Estado hoje tem muito mais interferência na vida das pessoas e na economia, principalmente, que é o que eu acompanho quando a gente fala de liberdade econômica, do que 2 anos atrás. Mas sempre teve essa característica, desde a liberação, desde a abertura comercial da China com o Deng Xiaoping, de pegar esses elementos do capitalismo, da iniciativa privada, e fazer uma forte regulação estatal. Então, na minha visão como economista, isso não é comunismo, isso é um capitalismo de Estado nos moldes chineses, que até quando eu vim aqui eu falei, a China é uma mistura bizarra de capitalismo com socialismo. Como que você, sendo marxista, como que você se coloca nessa? Porque você defende o modelo chinês, mas você não defende o modelo soviético. O que é exatamente que você defende? Primeiro que Vou começar aqui então, se dá certo. Olha, foi. Aqui, ó. Vamos lá. Primeiro que capitalismo de Estado é uma coisa meio estranha, vamos dizer assim, até porque o capitalismo ele é uma criação estatal, a moeda é uma criação estatal, o mercado e suas instituições são criações estatais. Então, como que o capitalismo é uma criação estatal? Só você pegar, por exemplo, desde a Revolução Puritana até a Revolução Industrial, existe uma série de inovações institucionais, que começam com o Cromwell, por exemplo, que leva à lei dos secamentos. Né? E quem faz e quem leva a cabo essas inovações institucionais é o Estado. Né? Então, não sempre, nem sempre. Não. Quem faz as inovações institucionais, que dá cabo à lei dos cercamentos e uma tipologia de propriedade privada que é típica da Inglaterra, é o Estado inglês. Né? E não existiria capitalismo na Inglaterra, por exemplo, sem a formação, por exemplo, do Banco da Inglaterra. Não existiria, por exemplo, o capitalismo inglês sem a transformação da dívida pública em uma arma política, por exemplo. Ou seja, o Estado sempre esteve presente no capitalismo. Né? Então, mas Estado estar presente, desculpa te interromper, é porque eu só queria fazer essa, não sei se isso é bom, é melhor você terminar de falar, mas é que o Estado... O que você prefere? Você prefere terminar? Eu faço a pergunta depois, eu anoto aqui e eu pergunto. Não, pode falar. É que assim, você falou que o capitalismo ele nasceu do Estado. Sim. E aí você falou que, na verdade, sempre houve presença do Estado no capitalismo. Na minha visão, são coisas diferentes. Uhum. Então, você ter presença do Estado no capitalismo é real, mas o capitalismo não nasceu do Estado. O capitalismo nasceu de uma necessidade, ao longo do tempo, de uma evolução natural do comércio. Então, quando você fala de capitalismo, você precisa voltar para ver as relações comerciais desde os primórdios. Então, desde a Idade da Pedra, as pessoas começaram a fazer o escambo, sobrava um pouco de excedente. E o capitalismo ele aconteceu a partir do momento que existia tecnologia e conhecimento para as pessoas aplicarem a produção em massa. E aí houve o êxodo rural, começou isso na Inglaterra, Adam Smith começou a perceber isso e observar esses primeiros passos. E o fato de haver Estado, porque muita gente confunde e acha que liberalismo é não existir Estado, como se fosse um anarquismo, mas não é. Uhum. Então o liberalismo ele entende que é preciso um papel do Estado, que ele tem papel crucial em alguns pontos específicos, e aí também não tem consenso de que quais pontos são todos eles. Eu acho que são pontos pequenos, educação, segurança, saúde, blá blá blá, mas acho que dá para fazer parcerias público-privadas, mas o ponto é, o capitalismo ele foi uma necessidade e ele veio da evolução natural do comércio. A presença do Estado, a formação de um Estado, ela é até posterior à ideia de você precisar fazer comércio com uma outra pessoa e conseguir encontrar uma outra tribo ou uma outra família que fizesse coisas que você precisasse. E aí essas trocas naturais começaram a acontecer.
Primeiro que a partir do seu ponto de vista, o capitalismo tem desde o Neolítico, ou seja, porque deixa eu agora. Agora eu falo. Até o final. Vamos lá. O capitalismo ele surge como evolução da técnica, ou seja, o que o Adam Smith percebe, por exemplo, é que surge uma divisão social do trabalho, né, como expressão do surgimento da técnica, ou seja, da tecnologia, ou seja, as pessoas confundem muito tecnologia com capitalismo, né, e a partir disso um processo de especialização, né? E tudo isso, ou seja, não existiria nada disso, aí é uma opinião, não é nenhuma opinião particular, ou seja, tem até economista neoclássico que concorda comigo, principalmente os norte-americanos, que isso não existiria sem Estado, né? E, aliás, é impossível falar em capitalismo sem Estado. Hoje, por exemplo, nós estamos assistindo a um evento nos Estados Unidos, por exemplo, em que o Biden ele tem duas opções. Ou ele coloca $1 trilhão na economia americana para jogar a fronteira do conhecimento para frente, para enfrentar a guerra tecnológica com a China, ou vai deixar a China atropelar os Estados Unidos, né? Ou seja, nos principais países capitalistas do mundo, o principal instrumento, por exemplo, de indução de ciência e tecnologia é compra governamental. E não existe livre comércio para isso. Não existe livre troca para isso. Eles não abrem, por exemplo, nós aqui, pega eu, o Lênin, o Rodrigo, o Renato, vamos juntar aqui $100 bilhões e vamos tentar comprar a Amazon, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Eles vão deixar. Ou seja, essa conversa, por exemplo, essa ideologia de livre mercado, livre comércio, é bom para os outros, para eles não. Não é? Ou seja... Nos Estados Unidos não tem livre comércio, então, você acha? Não. A questão que... livre comércio, em que você está falando? O que existe é o oligopólio. O que existe é a formação de preço e oligopólio. Ou seja, uma coisa é você acreditar que existe formação de preço no mercado, ou seja, da oferta e procura. Legal. Mas essa não é a forma histórica dominante do capitalismo hoje. A forma histórica do capitalismo dominante hoje é a formação de preço em estruturas de oligopólio. E como que se formam os oligopólios e por quê? Não, os oligopólios eles são uma tendência, não vou falar natural porque nada é natural, né? Mas era a famosa lei da concentração e a centralização do capital. Vamos falar, por exemplo, quando surge a síntese neoclássica, a visão marginalista da economia, que é a visão neoclássica no final do século passado, né? Que tenta retomar um capitalismo, uma visão de capitalismo a partir da noção de equilíbrio geral que surge com o Varra, por exemplo, em que é o seguinte: eles remontam o capitalismo da época de Adam Smith, que é o capitalismo da pequena e média empresa, disputando a preferência individual dos consumidores. Até uma definição do pensamento neoclássico pode ser essa, segundo alguns, né? Só que já no final do século XIX é muito evidente o seguinte: que tinha havido duas ondas no capitalismo, né? De concentração e centralização do capital. Então, no final do século XIX, quando surge essa teoria, as teorias neoclássicas, as teorias marginalistas, esse capitalismo de média e pequena empresa disputando a preferência individual dos consumidores já deixou de existir. O que existia já era um capitalismo monopolista, né? E no capitalismo monopolista, por exemplo, não tem muito espaço para conversa. Ou seja, é cobra comendo cobra, né? Então, você percebe na vida das pessoas, por exemplo, hoje, cada vez menos empresas, por exemplo, comandam o mundo hoje, né? Então, essa noção de lei da oferta e procura, concorrência, livre mercado, na minha opinião, isso não existe, né? Não é realidade do capitalismo hoje. E uma das provas disso, por exemplo, vou pegar no empírico, né, Renata? Ou seja, se é livre mercado mesmo o mundo, se esse é o futuro, né? Por que tem bloqueio tecnológico com a China? Por que o país, por exemplo, pode falar que tal país vai ser sancionado, outro não, se o negócio é livre mercado? Né? Ou seja... Posso responder? Claro, pô. Aqui, ó, e deu certinho aqui no zero aqui, agora então deu vamos certo. para Deu certinho. E eu pausei aquela Mas eu não falei de socialismo, viu, Renata? Você depois aí você volta para esse... Então posso ir aqui agora para Renata? Então essa vamos lá. É a coisa boa do debate livre, porque vai vindo outros temas. Exato. Mas, bom, primeiro sobre a questão do oligopólio e do próprio monopólio que você citou e que você disse que isso seria a prova de que o capitalismo, de uma certa forma, não funciona, que teria que ter uma outra estrutura de mercado. Então, eu não entendi. Não, o capitalismo funciona, mas ele é desse jeito. Mas aí isso é um problema, porque você acha que o capitalismo, ele é inerentemente, ele forma oligopólios, é isso? Renata, eu não trabalho com bonito, com feio, com preto, com branco, eu trabalho com processo histórico. E o processo histórico que nós vivemos hoje é do capitalismo marcado por estruturas de mercado
mediada por monopólio e oligopólio. Ou seja, não é bonito, feio, pobre. Então, mas é bonito. importante conseguir entender por que isso está acontecendo. Então, quando você vende estruturas que conseguiram, estruturas de estados que conseguiram deixar os seus estados pequenos, os seus governos pequenos, e dessa forma houve um grande progresso econômico, o que aconteceu? Qual foi o ponto de inversão para que esses países passassem a ter mais controle estatal e, aparentemente, depois disso, mais monopólio e mais oligopólio? Então, o grande problema, na realidade, do capitalismo, porque as pessoas acham que capitalismo é o que a gente tem no Brasil, por exemplo. No Brasil, a gente tem um capitalismo de Estado, que é o capitalismo, a iniciativa privada fortemente regulada pelo Estado. No Brasil? Então, isso, sim, fortemente regulada pelo Estado. Então, você tem uma burocracia muito grande para abrir empresas, você tem uma legislação trabalhista muito difícil, você tem regulações, você tem tarifas. Então, para você conseguir importar trigo, por exemplo, da China, sei lá de onde que importa o trigo para cá, você tem uma tarifa muito pesada. E aí você tem políticos, por exemplo, como Ciro Gomes, que tem essa cabeça mais protecionista de que diz que você não pode abrir para a indústria de fora, porque senão vai acabar com a indústria nacional. Quando você tem essa cabeça, e essa era a cabeça dos ingleses no mercantilismo entre o século XV e XVI, eles achavam justamente isso, que a economia era um jogo de soma zero. Então, se você conseguisse importar, sei lá, roupas mais baratas da Índia para a Inglaterra, que isso seria um problema, porque isso faria o país ficar mais pobre, mesmo que eles não fossem competentes o suficiente para fornecer roupas para todo mundo. Depois de um tempo, quando perceberam que a economia não era jogo de soma zero, que deixava o país rico não era ficar acumulando metais para sempre, começaram a fazer essas trocas. E os países menores, isso aconteceu bastante no leste europeu, principalmente depois que subiu a cortina de ferro, eles não tinham opção de fazer protecionismo e falar, não, a gente vai fazer tudo aqui dentro de casa, porque eles não têm uma terra muito vasta, não é tudo fértil, não tem tecnologia para fazer um monte de coisas, então eles tinham que fazer um ambiente de negócios favorável para que empresas de fora viessem e eles pudessem se especializar em alguma coisa e vice-versa. Então, quando você fala que o capitalismo ele é hoje muito centrado no monopólio, no oligopólio, é uma verdade. Só que é uma verdade porque há muita interferência do Estado e não o contrário. Se o Estado interfere demais e põe mais regulações e ele deixa cada vez mais difícil esse ambiente de negócios, como é que a pessoa pequena, eu sempre dou o exemplo da tia do bolo do metrô. Então tem a tia do bolo do metrô, todo mundo que pega metrô sabe que tem aquela tia do bolo que vende bolo e café. Para ela conseguir abrir uma empresa no Brasil, pagar imposto certinho, contratar de repente 1 ou 2 pessoas para trabalhar com ela, é difícil, é complexo. Então esse é só um pequeno exemplo, tem vários outros. É difícil. Então, se é difícil para ela conseguir empreender, como que ela vai competir com alguém muito grande, com um supermercado muito grande, com uma rede de restaurantes? Então, o que deixa, na realidade, o pequeno, o que está lá embaixo, que é assalariado e está guardando dinheiro para eventualmente empreender e se tornar mais independente financeiramente, é justamente a atuação do Estado. E quando você fala de dados empíricos, se a gente olhar os dados, quem está mais na frente em liberdade econômica, analisando todos os pontos? Então, Estado de Direito, então tem que ter leis coesas os Estados Unidos tem, isso é interessante, porque só são 27 emendas, aqui no Brasil são quase 300 emendas, tem que ter leis coesas, tem que ter integridade do governo, uma baixa corrupção, um imposto, não necessariamente é um imposto tão baixo, mas ele é um imposto simples de pagar, baixa complexidade tributária, ou os impostos, a gente pega a Dinamarca, tem um alto imposto sobre renda, mas o imposto corporativo é pequeno. Então, quando você olha o quanto tem de imposto em toda a sociedade da Dinamarca, ele é muito próximo do Brasil e, além de tudo, eles entregam um estado de welfare state. Então, tem vários detalhes. Isso eu falei de Estado de Direito. Você tem o tamanho do governo, você tem a legislação trabalhista. Então, o quanto ela é pesada. Dinamarca, que todo mundo dá a ideia de que é um país socialista, na verdade é o oposto. Ele é um país altamente capitalista, mas que tem o welfare state. Quando você olha a legislação trabalhista da Dinamarca, não tem FGTS, não tem INSS, não tem salário mínimo. Então, isso dá formas para que as pessoas em vários níveis possam ascender economicamente. Obviamente que o Estado tem um papel importante, por isso que eu falo de novo, o liberalismo não é sobre o liberalismo clássico, pelo menos, ele não é sobre não haver Estado, é sobre ele manter o Estado dentro de um certo controle. Tem até
nos Estados Unidos, os neoclássicos, que falam que o governo, ou a Constituição americana não foi criada para frear o ser humano, o cidadão. Foi criado para frear o governo em relação ao cidadão. E o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, infelizmente, é o oposto. Então, eles caíram bastante em termos de liberdade econômica, porque começaram a aumentar esse nível de interferência, a fazer as coisas na canetada, e deu tudo errado. Então, olhando para os dados, os países que têm mais liberdade econômica, Taiwan, que eu sei que você não considera um país porque teve... eu considero um país, você considera uma província. Mas, independentemente disso, a gente tem que ver qual que é o PIB só de Taiwan. Dá pra gente ver esse dado. Quando a gente olha para Taiwan, quando a gente olha para Singapura, a gente olha para Austrália, para Nova Zelândia, para Dinamarca, Estônia, Canadá... Todos esses países têm estados diminutos. Renata, terminou Acabei. o tempo. Só finalizar minha frase. Tem estados diminutos e tem prosperidade. Olha, são 3 da tarde aqui e eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.